Feliz sábado. Espero que estejam animados para mais uma jornada. Vamos começar mais um dia. Vai ser um dia certamente intenso, mas também não menos abençoado, não é? Um dia especial e estamos aqui todos reunidos. Eu gostaria que nos concentrássemos e preparássemos para avançarmos para mais uma reflexão. Hoje vamos falar sobre o quê? Eu ouvi muita confusão. Vamos falar sobre o quê? Santificação, exatamente. Hoje o nosso tema é santificação. Portanto, a terceira mensagem angélica e a santificação. Nós temos várias definições de santificação e precisamos entender este tema. Eu sei que é um tema também comum, por isso temos que prestar atenção aos pequenos detalhes. Eu sei que já oramos, mas eu gostaria de, mesmo assim, antes de ministrar a palavra, que pudéssemos ter um momento de oração. Assim vou convidar a todos os que puderem e desejarem a nos ajoelharmos perante o Senhor mais uma vez. Senhor, Santo Deus, neste momento eu quero curvar-me perante Ti, quero pedir o perdão das nossas faltas, quero pedir que vás além das minhas limitações e dificuldades, quero pedir perdão pelos defeitos ainda não ultrapassados, quero pedir que nos unjas, me unjas para falar e nos unjas para ouvir, quero pedir que operes profundamente, que o inimigo não tenha poder, que a Tua palavra seja realmente pregada, seja assimilada e tenha utilidade na nossa vida. Peço-te, por favor, Senhor, que aquilo que vamos falar vá muito além de uma teoria, de uma doutrina, mas que tenha um lugar prático na nossa vida e que possa operar mudanças que nos ajudem a crescer espiritualmente. Por favor, seja connosco neste momento, envia os Teus anjos e está presente com o Teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu queria começar com uma pequena parábola. Nós vamos ter várias parábolas. Existe aquilo que nós podemos chamar de objetos de autonomia. São objetos que nos ajudam a ter autonomia e a concretizar coisas. Com ferramentas nós podemos fazer móveis, construir casas. Com instrumentos nós podemos produzir música como a que estava a ser produzida aqui. Estes instrumentos têm algumas características em comum. Uma das características é que quanto mais avançamos na tecnologia, por muito que haja autonomia de baterias, sempre dependemos de uma fonte de energia. Precisamos de energia para que eles funcionem. Um sintetizador não fará muito se não estiver ligado. Mesmo alguns dos instrumentos que utilizamos, quanto mais evoluídos ou tecnológicos são, mais eles necessitam e dependem de energia, ainda que seja energia humana. Pode alguém fazer o gerador funcionar ou com o pé fazer que a energia chegue a este instrumento. A outra característica que todos têm em comum é que todos precisam de um operador. Eu posso construir uma bela casa, eu posso produzir uma bela música, mas seria ridículo que algum destes instrumentos pensasse, se o sintetizador pensasse, que bela música que eu fiz, que bela melodia. O som de um sintetizador é diferente do som de uma guitarra, mas ainda assim precisam ambos de um operador. Eu posso construir com as ferramentas várias coisas diferentes, mas ainda assim essa ferramenta não se pode gabar de ter alcançado o resultado. Muitas pessoas que são inimigas da santificação, elas querem pôr a santificação como sendo uma coisa de salvação pelas obras. Querem apenas permanecer na fé. Mas já vimos claramente que a fé sem obras é morta. E nós temos que entender que a santificação não é
não é mérito nosso. Ela depende em grande parte de nós, assim como a justificação depende em grande parte de nós. E não dizemos por isso que a justificação é pelas obras. Eu, para ser justificado, se não houver uma intervenção da minha parte, ativa, decidida e clara, não serei justificado por Cristo, por muito que Ele tenha poder para me justificar. Da mesma forma, eu acredito que o adventismo ao longo de anos e o cristianismo em geral, por tentar compensar situações antigas de legalismo, tem caído num outro extremo, num extremo que nos diz que relacione-se somente e tudo vai acontecer. E apenas esteja perto de Deus, apenas conheça a Deus, apenas envolva-se e relacione-se com Deus e tudo vai acontecer. Isto é absolutamente ridículo. Eu não apenas me relaciono com a minha esposa e a louça fica lavada. Se eu não fizer um esforço para lavar a louça, não vai acontecer a louça ficar lavada. Por muito que eu ame a minha esposa. E claro que essa motivação para lavar a louça pode ser uma motivação de amor. Mas não basta relacionar-me para que tudo aconteça. Todas as pessoas que têm um relacionamento sabem quanto esforço é necessário para um relacionamento funcionar. E não é de forma diferente com Deus. Eu queria que esta nossa reflexão fosse bem prática. Gostaria de partilhar convosco, como já disse ontem, algumas coisas que são a minha experiência pessoal, de forma que possa servir para fortificação de muitos. Ao fim de pregar por muito tempo a Guerra dos Sentidos, eu comecei a reparar que muitas pessoas compreendiam e até aceitavam essa mensagem, mas na prática não sabiam como levar a sua vida devocional. E este é o nosso objetivo. Então já falámos sobre justificação, hoje vamos falar sobre santificação e eu desejo que seja ainda mais prático do que ontem. Todos nós sabemos que Deus nos chamou, e isto está claro, para ser santos. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos porque eu sou santo. Eu quero que entendamos para já o primeiro ataque. As pessoas... Qual é a premissa, qual é a razão porque Deus nos diz que devemos ser santos? Porque Ele é. Ao dizer que eu não posso ser santo, estou a descartar a primeira premissa. Estou a dizer que Deus não é santo, porque essa é a razão porque Ele me pede para ser santo. Que Deus não pode ser tão santo, porque logo se eu não posso, também. Esta é a premissa. Reparem, em toda a vossa maneira de viver, diz 1 Pedro 1, 15 e 16. Levítico 27 é o texto citado. Santificai-vos e sede santos. A Bíblia às vezes diz santificai-vos, outras vezes diz eu sou quem vos santifico. Aí ficamos, então quem se santifica? Porque há um ato da nossa parte, há uma decisão, uma voluntariedade de colocar-se à parte. E só quando há essa decisão é que Deus opera e nos renova e santifica. Vejam como diz o texto, em 2 Coríntios 2, 17. Por isso, saí do meio deles, sai dela, como o meu. Vejam como está em consonância com a mensagem. E apartai-vos, santificai-vos, colocai-vos de parte. Está em consonância com o que a Sara também falou ontem. Destes, afasta-te. É impossível ser santificado se eu permanecer no meio do mal, no meio do erro. Estou com isto a dizer que eu devo sair da igreja, que eu devo isolar-me, ser um ermita. Vimos ontem claramente que nos é mostrado que por o meio de um que é santificado, o outro pode ser santificado. A nossa presença é importante para estar na igreja uns com os outros, animando-nos e não sentindo-nos melhores do que os outros. Certamente, se olharmos para a igreja e virmos muita apostasia, vamos ficar decepcionados, desanimados, sentir-nos melhores. Mas se olharmos para Cristo, vamos ver quão longe estamos e isso nos vai fazer sentir o quanto precisamos avançar. Olhem, apartai-vos e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Espera, há alguma coisa aqui errada. Não é depois de ser santificado, não é depois de Cristo fazer tudo que eu consigo não tocar nada imundo. Ele nos está a dizer, primeiro não toques nada imundo, depois eu te vou receber. Porque é a predisposição mental. O ladrão na cruz,
a sua santificação foi curta. E ele tinha, de qualquer forma, uma predisposição mental. Algumas pessoas dizem assim, bom, mas o Espírito de Profecia diz que vamos despertar exatamente, com o nosso caráter, exatamente como morremos. Bom, então como é que o ladrão da cruz poderá ir para o céu? Porque a sua santificação foi tão curta, a santificação é o trabalho de uma vida, ele teve apenas alguns dias. Deus toma em conta, se a morte nos ceifar antes, qual o resultado ao qual chegaríamos se tivéssemos continuado. Eu dei este exemplo ainda ontem a uma pessoa que me fez esta mesma pergunta. Eu vou começar a andar e eu vou parar e vocês vão dizer onde eu chegaria se eu não tivesse parado, ok? Aonde eu chegaria se não tivesse parado? Está claro, não é? Porque eu estou arrependido, mudei de rumo. Então, Deus sabe o rumo onde eu chegaria. Se a morte me ceifar antes, Deus completará o que não foi alcançado, mas que seria se eu continuasse na minha vida, sempre pelo poder dele, claro. Se eu não estou a fazer progressos, se não caminho nessa direção, ao ser ceifado pela morte, eu despertarei exatamente no lugar onde estava, porque Deus não fará por mim aquilo que eu deveria ter feito, não fará a minha parte. Então, quero que entendamos muito bem a necessidade de tomarmos decisões sérias. Eu tentei explicar isto de forma curta, poderemos depois explicar mais em detalhe. Temos muito que falar e eu estou receoso com o tempo, porque hoje é um dia que temos muita coisa para fazer. O que é santificação? Pela obediência de fé, pelo pisar na água, entrar na água e acreditar que Deus vai fazer o milagre. Reparem, já vimos este texto ontem, a justiça pela qual fomos justificados, e agora falamos sobre a pela qual somos santificados. É comunicada. Uau! Ela é comunicada pela convivência, é verdade, mas ela exige um passo de fé. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é a nossa adaptação para ele. Santificação tem como objetivo ser transformado em justo, ser santo e separado. Mais uma vez aqui, o inimigo tenta trazer noções erradas. Paulo trata os membros como santos. Santos são aqueles que se apartam, não tocam nada imundo, ainda que não tenham completado. Paulo diz aos perfeitos, aos eleitos, não que eu julgue que já o tenha alcançado, mas todos vós que sentis da mesma forma, que buscais o mesmo objetivo, que caminhais para o mesmo objetivo. Reparem, caminhar pela fé significa que eu acredito e agradeço ao Senhor que vou lá chegar, ainda de antes de ter lá chegado. Quando eu digo o contrário, significa que falta fé. Como se processa a santificação? Vamos então entrar na nossa viagem bem prática. Nós vemos que todas as chaves do que estamos a falar estão no santuário. E no santuário nós vamos encontrar logo duas coisas. Havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Além do mais, havia uma série de ofertas de gratidão, ofertas, enfim. Estas duas chaves nos começam por dar um princípio. De manhã e à tarde, precisamos encontrar-nos com o Senhor, como Adão se encontrava com o Senhor pela viração do dia. Como Daniel orava na hora do sacrifício da manhã, na hora do sacrifício da tarde, e ele tinha uma oração ainda intermédia. Eu queria que víssemos aqui a questão da santificação e nos debruçássemos um pouco sobre aquilo que chamamos o tripé da santificação. Quando o povo de Israel matou o cordeiro, passou o sangue na porta, atravessou o mar vermelho, entrou no deserto da santificação, Deus logo mudou a alimentação, tinham diante deles uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Isto está representado no santuário e o tripé da santificação envolve três coisas: oração sempre diante de nós, reflexão e estudo na palavra, eu já vou explicar porque estas duas coisas, e testemunho. Se alguma destas coisas faltar, nós não cresceremos espiritualmente. Vou repetir, se alguma destas coisas faltar, nós não cresceremos espiritualmente. Qualquer criança para crescer precisa de ter respiração, precisa de comer, estar nutrida e precisa de fazer exercício.
E qualquer pessoa que queira ser saudável espiritualmente precisa fazer estas coisas. Vamos começar então pela oração. Bom, numa sociedade, numa época em que toda a gente fala em estar na nuvem, comunicar com a nuvem, estar conectado, até me parece estranho que as pessoas não vejam a importância da oração. Deus criou um meio extraordinário. Eu creio, é uma opinião pessoal, não estou a querer fazer disso uma doutrina, que o homem, quando foi criado, tinha capacidades de comunicar mesmo além da palavra, mesmo pelo pensamento. E Deus não permitiu que essas capacidades continuassem para proteger o homem de avançar com estas capacidades pelo pecado, assim como o protegeu de não comer da árvore da vida. Mas Ele continua a manter esta comunicação conosco. Já pensaram a grande possibilidade, o potencial que é eu poder, sem precisar de um celular, comunicar a milhares e milhares de quilómetros de distância, sem nunca cair o sinal, ser sempre ouvido, ser sempre atendido? Esta é a possibilidade que Deus nos deu. Uma fonte, uma comunicação direta com o Pai, constante, ainda que estejamos aqui num mundo de pecado. Você já viu alguma vez pessoas que avançam, por exemplo, para explorar uma gruta, ou para mergulhar em algum lugar, ou para ir a algum lugar onde não tem nenhum ponto de comunicação, e só levam um walkie-talkie ou uma forma de comunicação com o exterior, e é assim que fazem tudo? Como quando aqueles mineiros foram tirados lá do fundo. A comunicação é essencial, e nos meios humanos a comunicação precisa de aparelhos, mas nos meios divinos a comunicação não precisa de aparelhos. Irmãos, nós muitas vezes menosprezamos o poder e potencial da oração. E eu gostaria que nós falássemos sobre isso. A Bíblia nos diz em Tiago 4,3: pedis e não recebeis porque eu não quero dar. É isto? Porquê? Porque pedis mal. Ele acrescenta uma coisa: para o gastardes em vossos deleites. Mas não é este o único motivo porque pedimos mal. Ele só deu um exemplo. Há muitas razões porque pedimos mal. Às vezes não sabemos como pedir, não é? Eu queria que nós avançássemos para entender algumas coisas. Eu quero trabalhar hoje com muitas ilustrações. Imaginem que eu tenho uma bola, agarro esta bola, chuto lá para cima e fico à espera para ver onde a bola vai cair. Então, de manhã eu pego a minha bola, saio e os meus amigos perguntam: o que é que você vai fazer? Eu vou jogar futebol. E pego na bola e faço isto. Vou para o campo, chuto a bola lá para cima, fico a ver onde é que a bola vai cair. Isto é jogar futebol? Porquê é que isto não é jogar futebol? Não tem objetivo, não tem estratégia, não tem plano, não tem time. No futebol, e não estou recomendando, no futebol eu passo a bola para alguém, essa pessoa recebe a bola, eu corro para o outro canto, ela passa a bola para mim, eu vejo onde há uma oportunidade e ali vou utilizar e concretizar. Chutar a bola para o ar e esperar para ver onde é que ela cai não é um ato inteligente, não é futebol. Mas nós fazemos muitas vezes a mesma coisa com a oração. Queremos pedir algo ao Senhor, chutamos lá para cima, não fazemos a mínima ideia de como é que Ele vai responder e ficamos à espera para ver onde é que cai. Como aquelas pessoas que, o vento, se o vento vier para a direita eu vou para a direita, se o vento vier para a esquerda, uns pedem sinal, depois ficam confusos e não sabemos como Deus responde, não sabemos comunicar com Deus. Chutar um pedido de oração lá para cima, mandar as coisas, despejá-las lá para cima, não é orar. Mandar apenas e ficar a ver onde é que vai cair a resposta, as oportunidades, se abre a porta para aqui, se abre a porta para ali, não é orar. Então, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu estudo a palavra, Deus me responde. E é sobre isso que eu queria que nós falássemos com vários exemplos claros. Eu queria começar com uma outra ilustração. Eu chamo a máquina de construção. Imagine um homem que queria construir uma casa no alto da montanha. Uma casa no alto da montanha, nós vamos fazer parte, vamos ser pedras na construção de Deus. Isto representa o nosso caráter. Este homem queria construir e para isso ele precisava de materiais. E ele tinha madeiras. Mas quando começou a tentar carregar e empurrar estas madeiras para levar para o topo da montanha, deparou-se logo com algo impossível. Muitos de nós estamos a fazer a mesma coisa na nossa santificação. Queremos construir um caráter totalmente diferente daquilo que somos, semelhante ao de Cristo, mas queremos ser nós mesmos a carregar cada uma dessas peças.
a carregar cada uma dessas madeiras, a, pelo esforço, conseguir vencer todas as nossas dificuldades. Quanto tempo acham que este homem vai levar para levar as madeiras lá para cima? A vida toda. Não é isto que Deus quer dizer quando diz que a santificação é um trabalho de uma vida. Ele não quer dizer que vamos ficar a vida toda empurrando e lutando com os mesmos defeitos, nunca chegando a lado nenhum. Ele quer dizer que é o trabalho que leva toda uma vida, porque temos este e depois aquele outro defeito para vencer, mas precisamos usar de inteligência com ele, ter um culto racional. Então, este homem foi falar com um amigo porque estava muito frustrado. Eu não consigo levar as madeiras, quero construir esta casa, eu preciso desta casa. E o amigo me disse, amigo, mas tu empurrando essas madeiras nunca vais chegar a nenhum resultado. Tu precisas de máquinas, precisas de ferramentas, e elas é que te vão ajudar. Arranja uns, como é que chamam aqui? Bulldozer, Caterpillar, como é que chamam aqui? Tudo isso, escavadoras, não é? Então, e ele disse, boa ideia, como é que eu não pensei nisso antes? É isso mesmo. Então ele arranjou, como é que chama este? Uma retroescavadora, é como chamam aqui? Deira, vocês mudam tudo, retroescavadeira. Então, ele pegou na retroescavadeira, enrolou uma madeira até a retroescavadeira, pôs no braço e começou a empurrar o braço da retroescavadeira para tentar levantar aquele braço e pôr aquela madeira lá em cima. O trabalho ficou mais difícil ou mais fácil? Às vezes nós oramos a Deus, mas continuamos a querer carregar o peso e fazer o nosso esforço. Oramos, mas continuamos a querer fazer as coisas de outra forma. E ele foi falar com o amigo, olha, esta história das máquinas não está a funcionar. E ele disse, mas o que é que tu estás a fazer? Ele disse, bom, eu rolei a madeira para lá, pus no braço da retroescavadeira, tentei empurrar para cima, mas ficou mais pesada ainda do que só a madeira. Ele disse, por favor, tu tens que entrar na máquina, operar os comandos. Ele disse, ok. Então ele entrou na máquina e começou puxando a alavanca. E começou a ver, se eu puxar mais isto vai partir. Tentou puxar uma outra alavanca, empurrar uma outra alavanca e não estava nada, o braço não mexia nem 1 milímetro. Ele foi falar com o amigo, olha, isto não está a dar certo. Você tem alguma outra solução porque isto não está dando certo. Ele disse, o que é que você fez agora? Eu cheguei lá, puxei alavancas para ver se... Mas você ligou a máquina? Ligar a máquina? Não, você tem que ligar a máquina. Então o amigo lhe deu uma chave, ele pôs a chave, carregou as madeiras, começou a operar e em pouco tempo ele tinha a sua casa construída. O que é que eu quero dizer com isto? Quantas vezes fazemos isto? Vimos ao Senhor para orar, mas saímos com o mesmo peso. Não passamos nem transferimos o peso. Jesus disse para trazermos as cargas, para pormos sobre Ele e para levarmos em troca o jugo dele que é leve. E nós saímos com um jugo pesadíssimo da santificação, achando que temos que não estou a conseguir, não nos aliviamos, não nos derramamos perante o Senhor, não usamos as ferramentas como deve ser. Há um princípio muito simples, que mesmo sem uma máquina aparatosa elétrica, nos ajuda. Eu quero que entendamos, quanto menos oração, mais esforço. Quanto mais oração, menos esforço. É o princípio da alavanca. A alavanca funciona assim. Quanto menos você puser da alavanca, mais força você vai ter que fazer. Quanto mais você puser da alavanca, menos força você vai ter que fazer para levantar o peso. Então às vezes usamos a oração, mas pomos só um bocadinho da oração e ficamos a fazer um grande esforço, porque a alavanca está aqui, o braço está curto e tudo aquilo para levantar é um grande esforço. Eu queria que nós entendêssemos seriamente o que eu quero dizer. O Espírito Santo diz, por exemplo, que muitas das vezes numa reunião de conselho passamos mais tempo a ter ideias e a debatê-las do que a orar. Eu já estive em reuniões de conselho que começaram às 7 da manhã de domingo e acabaram às 9 da noite do domingo, sem interrupção. E você diz assim, mas como? Pouca oração, muito esforço. Eu costumava ter muitos problemas com a Sara sempre que começávamos a trabalhar em alguma coisa do projeto, a fazer planos, a debater ideias. Normalmente não dava nem 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, já estava a haver uma discussão, uma discordância, eu queria fazer uma coisa, ela achava que devíamos fazer outra, e às vezes a coisa ficava feia. E começámos a orar. Irmãos,
chegámos a ter dias de orar de 2 em 2 minutos. Estabelecemos uma regra, e essa é a regra que eu uso em todas as minhas reuniões de conselho. Todas as vezes que reúno a igreja para um conselho, a regra é, a qualquer momento que surja uma diferença, um desajuste, uma ideia diferente, uma tensão, qualquer pessoa da reunião pode solicitar uma interrupção imediata para uma oração. Se for preciso, vamos orar 20 vezes. Chegámos a ter dias de Sara e eu pararmos de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos, orar e parecia que não avançava. Mas nesses dias essas reuniões chegavam à conclusão. Enquanto nos outros, com muitas ideias, com muito debate, gastando mais tempo no esforço, não chegava à conclusão. Às vezes nos nossos dias, nós tentamos, surge um problema, não fazemos como Josafá. Josafá tinha exército para enfrentar todas aquelas pessoas que vinham. Mas ele não pensou assim, ok, organizar o exército, vou ver o que é que eu posso fazer com o meu esforço. Ele disse assim, a primeira coisa, jejum nacional, vamos todos buscar o Senhor. Senhor, a nossa força vem de Ti. E o que é que Deus respondeu? Nesta batalha não tereis que pelejar. Olhem, imaginem quão ridículo é eu enfrentar um problema, fazer um esforço, estar frustrado, brigar, tentar, esforçar-me, com miríades e miríades de anjos de 4 metros aqui esperando para me ajudar, sem fazer nada, à nossa disposição. E eu aqui, deste tamanhinho, ali fazendo um esforço, com todo este poder à disposição, com o poder de Deus à disposição, com as máquinas à disposição, com a alavanca à disposição, eu ainda quero avançar no meu esforço. Sabem porquê? Porque a chave da santificação é a abnegação. Às vezes nós não fazemos o esforço por fazer, fazemos esforço porque queremos sentir que fui eu que alcancei. Eu fiz isto. Eu venci. Eu consegui. Eu resolvi o problema. Esta é a verdadeira razão. Ou às vezes estamos distraídos. A oração é algo que exige uma arte, uma experiência, como qualquer atividade da vida. Os discípulos eram do povo de Israel, sabiam acerca da oração, mas algo no poder da oração de Cristo lhes chamou a atenção. E eles dizem assim, estando ele a orar num certo lugar, diz Lucas 11:1, quando acabou, vejam que eles nem ousaram interromper. Há um texto que diz que uma das coisas que mais impressionava as pessoas não era quando a irmã Ellen White falava, mas era quando a irmã Ellen White orava. Porque via-se que havia um relacionamento, uma conexão. E eu acho que quando Jesus orava, a coisa devia ser muito mais além. E via-se, os discípulos viam que havia ali um poder, uma coisa qualquer que eles não conseguiam entender. E lhe disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a pregar porque precisamos levar a mensagem da vitória sobre o pecado. É? Senhor, ensina-nos a ensinar as 28 crenças. Senhor, ensina-nos a... Mas Jesus não era um grande pregador. Mas ele ainda era maior na oração do que na própria pregação. Quando ele saía, às vezes via-se que ele passava o dia todo curando e tratando das pessoas. E diz algum texto que não havia tempo quase para as pessoas comerem. E mesmo assim chegava ao fim do dia, ele ainda ia estar com o Pai. E de manhã levantava-se cedinho e ia estar com o Pai. Eu queria que esta manhã o Senhor começasse a trabalhar mais um progresso no ensinar-nos a orar. Olhem o que Ele nos diz, olhem o que Ele nos ensina. Às vezes lemos isto e apenas lemos isto rotineiramente. Eu queria que esta manhã prestássemos bem atenção ao que Deus nos está a dizer através de Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu queria que víssemos aqui alguns aspectos. Primeiro, privacidade de lugar e de tempo. Marcos 1,35 diz, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se eu me levanto tarde, se eu me levanto quando já toda a cidade está em movimento, é impossível ter um bom momento de oração. Se eu me deito tarde, se eu estou cansado, se eu estou perante o Senhor com sono, às vezes até adormeço na oração, o meu lóbulo frontal está como se estivesse alcoolizado, Deus não conseguirá comunicar comigo. Um dos motivos porque
Deus recomenda que façamos o jejum é porque o jejum faz com que o sangue fique leve. Ele não tem que levar nutrientes ao cérebro e às células, então ele circula rapidamente pelo cérebro, a capacidade de processamento cerebral é muito maior, a comunicação com Deus é muito maior. Muitas das vezes pensamos que fazemos jejum para convencer a Deus: olha, Senhor, estou passando tanta fome, por favor, cura aquele irmão lá da igreja. Olha, está a igreja toda passando fome, Senhor. Faz alguma coisa, olha o tanto que estamos sofrendo. A igreja jejua, não para sermos muitos para ver se, vamos vencer o Senhor pelo número. A igreja jejua para que todas as mentes estejam em comunicação e possam entender o que Deus quer mostrar. Nós precisamos de um lugar e de um tempo desertos, sem movimento, antes das crianças acordarem, antes da cidade acordar. Esse momento muitas vezes fica morto por aquele programa que quisemos assistir até tarde. Fica morto às vezes até por uma coisa saudável que fizemos até tarde. Reparem, entra no teu aposento e fechando a porta, isola-te, ora em secreto. Eu sei que muitas pessoas dizem que devemos orar alto para Deus ouvir, mas Deus não é surdo, como diz a Bíblia. Na realidade, quando oramos alto, o primeiro que ouve é o diabo que está logo ali ao lado. Isto é uma comunicação secreta. O diabo está ansioso que oremos alto, porque ele não tem acesso aos nossos pensamentos e fica ali tendo que adivinhar. E se nós orarmos alto, ele já vai ficar a saber. Se temos um meio de comunicação que podemos nem pestanejar e Deus nos ouve e sabe tudo e comunicamos com Ele, porque é que eu tenho que falar alto? Além de mais, se a esposa está orando logo ao lado ou no outro quarto, imagina todos falando alto, parece aquelas reuniões da Nova Glossolália, não é? Então, a oração é um momento secreto, privado. Não quer dizer que não haja momentos para orar em voz alta. Há coisas que podem ser ditas em voz alta. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o barulho. O ruído não é só o barulho à nossa volta, é o ruído mental. Quantas vezes começamos a orar e o pensamento logo começa a tenho que ir tirar o pão do forno, tenho que ir fazer não sei o quê. O Espírito Santo nos diz que cada vez que o nosso pensamento dispersa, devemos ir buscá-lo e subjugá-lo. Sei que muitas pessoas dizem que devemos continuar, deixá-lo ir por onde Ele quer ir naturalmente para o Senhor conhecer todo o nosso íntimo. A oração não é por causa do Senhor. O Senhor já conhece todo o nosso íntimo. Eu não quero conhecer o meu íntimo, eu preciso conhecer o íntimo de Cristo, porque o meu íntimo é podre. Se eu ficar rodeando e vagueando a minha mente no meu íntimo, eu não vou sair do mesmo. Uma pessoa que come daquilo que ela mesma produz, não vai sair nutrida. Entendam o que eu disse, não é? Sei que em áudio isto não está claro, mas eu não quero ser mais claro do que isto. Reparem, eu quero que entendamos uma coisa. Um avião supersónico faz um ruído tremendo. E quando esse avião sai, é um barulho ensurdecedor que o homem que está ali a operar as manobras tem que estar até com uns auscultadores que isolem o som. E o próprio piloto tem um capacete, tem um isolamento de som, mas mesmo assim houve um grande ruído. Mas há uma coisa que acontece com um avião supersónico. Quando ele começa, até ele quebrar os Machs, quando ele passa a barreira do som, acontece isto. O som fica para trás. Mas não é quando o avião decola ou descola, como dizemos em Portugal, que logo já fica o ruído em silêncio. Leva tempo. Ele tem que atingir uma certa velocidade. Também, se não houver uma descompressão para a oração, eu nunca vou chegar ao momento do silêncio. Se eu tenho muita pressa para ajoelhar porque tenho que sair, se eu tenho preocupações na minha mente, porque daqui a nada vai acontecer isto e aquilo outro. Eu não me estou a pôr como exemplo, mas nós temos o nosso tempo estruturado assim: ao despertar, temos um mínimo de meia hora a 40 minutos reservado para a oração, e se conseguirmos acordar antes, acordamos e já começamos a orar, mas a seguir a essa oração, temos de 1h30 a 2 horas de estudo e reflexão na palavra. Então, mesmo que eu me atrase com a oração, não há pressa, porque ainda faltam 2 horas até eu chamar as crianças para a meditação da família. Quando eu acordo e vou orar, mas já estou preocupado, não posso
embrenhar-me, não posso passar do Mach 3, porque se eu me atrasar, eu vou-me atrasar para a escola, vou-me atrasar para o trabalho, vou-me atrasar para a horta, vou-me atrasar para a minha atividade seguinte. Isto faz ruído. Eu tenho que subir a uma certa altitude. Qualquer avião, quando sai do aeroporto, ele tem que ir a uma certa altitude para que a coisa flua. E um avião supersónico é o que nós queremos ser, um jato. Ele tem que passar a barreira do som. O som fica lá para trás. Os outros ficam ouvindo esse ruído. Mas ele está em silêncio no céu. Ele e o céu, silêncio. Nós precisamos fazer isto. Se não houver isto, as nossas conversas com Deus vão ser como conversas de elevador. A sua conversa com Deus é conversa de vizinho, não é conversa de amigo, não é conversa de casal, que pode ficar ali a noite toda falando, porque sempre tem assunto, porque há uma intimidade, há um conhecimento. A conversa às vezes não passa de conversa de elevador, porque eu nunca chego a Mach 3. A minha conversa fica naquelas coisas superficiais. Olhem, eu na realidade quase que vivo insatisfeito, porque quando a gente ora mesmo a sério, os 40 minutos não chegam para nada. Porque assim, se eu pensar em uma confissão de despedaçar a minha ovelha, pecado por pecado, depois, se eu pensar em todas as coisas que eu quero agradecer a Deus, porque a gente só agradece a Deus quando ganha a lotaria, mas todas as coisas que há para agradecer a Deus, não é? Ou outros agradecem a Deus porque não jogam, não é? Depois, se eu pensar em todas as pessoas por quem eu quero interceder, ainda que fosse só a minha família, meus amigos, só para a família já vão 20 minutos. Não é interceder assim, abençoa o João, abençoa o Arthur, abençoa o Francisco, abençoa os irmãos da igreja, abençoa. Isto não é nada, irmãos. Isto é conversa, nem de elevador, é de conversa de entrada. Faz favor, faz favor. Não chega nem a conversa de elevador. Deus não precisa de relatórios, irmãos. Temos que entender que eu oro por mim, para mim. Não por Deus e para Deus. Eu oro a Deus por mim. Eu preciso de meditar e passar tempo nestas coisas. É disto que nasce a comunhão. Não é apenas por repetir as coisas, não é? Em segredo, muito importante, já falámos, o segredo está neste aprofundar. Qualquer mergulhador que tente chegar a grande profundidade, sem fazer uma descompressão passo a passo, vai estourar os ouvidos. E qualquer que tente subir, sem fazer uma descompressão passo a passo, a nossa oração precisa de uma antecâmara para chegar à presença de Deus, uma descompressão para mergulhar na profundidade e outra descompressão para sair. Sem tempo é impossível. O pior inimigo do crescimento espiritual e da santificação, o principal motivo porque as pessoas não acreditam na vitória sobre o pecado é porque elas não rendem o seu tempo e não veem progresso. Fica uma coisa cíclica. Sabem, Deus não pediu assim, o sinal da minha autoridade é o templo da igreja. O sinal da minha autoridade é vestir isto. O sinal da autoridade dele é o sábado, porque o tempo é uma das coisas que as pessoas menos querem render e dar. É talvez aquilo que prova realmente se estamos submissos a alguém ou não. É muito difícil dar o nosso tempo. Eu queria que fizéssemos uma análise de algumas coisas, porque às vezes nós aplicamos as promessas de Deus, mas não entendemos. Mas Deus não disse, pastor, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isto é muito bom, não é? Imagina. Estamos confundindo o Senhor. Reparem, nós só lemos a parte que nos interessa. Esta é a parte B de João 15:7. A parte A diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se eu estiver justificado, isto é, estar escondido em Cristo, e santificado, as palavras, Cristo em mim, em santificação. Se eu estiver sintonizado com o mesmo mindset, o mesmo raciocínio, a mesma mentalidade que Deus, então eu posso pedir o que eu quiser. Porque se eu não estiver com a mesma mentalidade que Deus, eu vou pedir coisas que não são boas para mim. Estamos a confundir Jesus com o gênio. Jesus não é o gênio da lâmpada, isso é Satanás.
Satanás dá bênçãos às pessoas mesmo que elas não possam gerir essas bênçãos. Deus não me vai dar o que eu quero, Ele me vai dar o que eu preciso. E é por isso que eu digo, seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade é a chave. Algumas pessoas dizem, seja feita a tua vontade e não a minha, mas elas não querem realmente dizer isto no seu coração. Às vezes têm uma coisa, nem sequer querem pedir a Deus. Querem se esforçar para alcançar, porque sabem que Deus não vai logo cortar isto pela raiz, o meu projeto, o meu sonho, o meu bebê. Reparem, se Deus nos desse tudo o que nós queremos, qualquer pai que tem filhos sabe isto. Se eu der ao meu filho tudo o que ele quer, eu vou destruir o meu filho. Eu tenho que saber o que ele precisa, e dentro do que ele precisa, tudo o que ele me pedir eu vou dar, dentro do que for benéfico para ele. Eu queria que nós entendêssemos uma coisa muito importante com um texto do Espírito de Profecia que nos fala sobre isto. Diz assim, olha, a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos até Ele. Eu queria que entendêssemos este elemento, é chave. A maior parte das nossas orações nos ajoelhamos para pedir, como se fosse um amuleto, uma patinha de coelho, uma varinha de condão, para pedir a Deus as coisas que precisamos. Despejamos um relatório do que precisamos. Quando a oração não serve para informá-lo, porque Ele já sabe o que precisamos antes de pedir. A oração não serve para eu mostrar a Deus tudo o que eu preciso e tentar fazer com que Ele baixe e me faça cumprir os sonhos. A oração serve para eu me deixar e levar por Deus até onde Ele está, para Ele me mostrar o que é melhor para mim. Me mostrar o plano. Não é para eu lhe mostrar o plano, para Ele concretizar o que eu quero. É para eu entender o plano dEle e fazer o que Ele quer, porque o que Ele quer é melhor para mim. Quantas vezes você quem tem empresa, já contratou alguém que pensou que era o grande trunfo e descobriu que foi um grande erro? Quantas vezes já começou um relacionamento que pensou é isto, às vezes nem orou muito sobre o assunto, não vá a Deus dizer que não, já foi avançando, como não posso estar errado, esta menina e depois descobre o problema. Depois passamos o tempo a ir a Deus para trazer os problemas para Ele resolver, quando podíamos levar a Deus os planos para Ele aprovar, e Ele assim concretizaria esses planos, se fossem bons para nós. A oração não serve para baixar, para fazer descer Deus até nós, mas para sermos elevados até Ele, para vermos o plano melhor para nós. Já viu aquela situação do homem que está cá em baixo no carro, e o outro que está lá em cima no helicóptero, dizendo vira à direita, vira à esquerda? O que está lá em cima tem uma panorâmica geral. Deus conhece o futuro. Você quer melhor plano do que este? Diz o Espírito de Profecia que Deus, através de Jesus, todas as manhãs, Jesus ignorava o seu próprio plano e vinha ter com o Pai para saber qual era o plano do dia, a agenda do dia. E que não seguia o seu próprio plano, mas seguia o plano do Pai, porque Ele está lá em cima vendo tudo. Jesus estava aqui como um ser humano. Nós temos que aprender a fazer o mesmo. Não é para convencermos a Deus que oramos. E é por isso que nós não conseguimos fazer coisas acertadas, porque a maior parte do nosso tempo de oração é passado a informar Deus e a pedir o que queremos que Ele nos faça. Se a nossa mente estiver no foco, eu queria que soubéssemos o que é o foco. Deus nos diz assim, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai o quê? Tesouros no céu. O Espírito de Profecia diz que o tesouro no céu, que a coisa mais preciosa para Deus são almas. Os meus pedidos de oração estão com este foco. Só há duas coisas que Deus quer saber realmente neste mundo: o meu caráter e almas no céu. Se a sua mente está nisto, você está permanecendo em Cristo e Cristo em si. Então tudo o que você pedir vai ser neste propósito. Veja Paulo, o que é que vai trazer mais almas para Cristo? Eu dizer que sou romano agora, ou eu não dizer e ir preso e ser chicoteado? Eu acho que eu não dizer vai trazer mais almas. E agora, o que é que vai trazer mais almas? Agora é melhor eu dizer. Ele diz,
Todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Este é o foco dele. Nós estamos enredados nas coisas de baixo e queremos trazer Deus para a profundidade do nosso abismo, para Ele ficar também preocupado com a casa, o carro, estas coisas, e as pessoas morrendo à nossa volta, e ainda queremos que Deus atenda. Eu uma vez disse a uma pessoa que estava dizendo: eu não entendo, eu estou orando a Deus, pedindo isto, esta bênção, e Ele não me dá. Eu disse: olha, não leva a mal, é que Deus tem uma lista de prioridades. Tem tanta criança no mundo morrendo à fome, tem tantas pessoas que ainda não conhecem a mensagem, tem isto, aquilo. Quando Ele resolver estas, Ele vai resolver o seu problema. Somos crianças mimadas. E não nos estamos a entender. Eu queria que falássemos um pouco sobre esta questão da vontade. Existe uma diferença entre resignação e submissão. Muitas pessoas vão a Deus, oram e dizem: seja feita a tua vontade. Aí o irmão por quem estavam orando na igreja morreu. Fazer o quê, não é? Deus quis assim. Deus sabe o que é melhor. Ele é Deus, nós somos apenas criaturas que não podemos fazer a nossa vontade. O Senhor quis assim. Parece que Deus nos fez uma coisa má, mas que temos que aguentar. Seguir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus não é resignação. A submissão é alegria. Deus quis assim, então Ele me livrou provavelmente de algum problema, de alguma coisa que eu não vejo. Ele escolheu o melhor para mim. Não é porque eu tenho que me resignar, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, eu não posso. Ele é Deus, vê tudo e está fazendo o melhor para mim. O que é que Ele diz? Eu sei os planos que tenho para vós, não é? De bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes pensamos que para alcançar um fim temos que ir por um caminho e Deus vê que o caminho é outro. Não precisamos ficar resignados. Cada vez que Deus faz uma coisa que não era a nossa vontade ou que lhe pedíamos, devíamos ficar contentes. Provavelmente nos livrou de boa, ou de má, melhor dizendo. Olhem só, orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gritem, pode ser que o vosso Deus esteja dormindo. Às vezes parece que somos esses gentios. Queremos uma coisa e ficamos insistindo com o Senhor. Não se esqueçam da história de Balaão. Senhor, posso ir amaldiçoar o teu povo? Não, Balaão. Senhor, posso ir amaldiçoar o teu povo? Não, Balaão. Senhor, eles estão fazendo propostas e mais propostas, estou perdendo uma série de dinheiro. Não dá para dar uma amaldiçoadinha lá no povo? Vai. Então, nós às vezes fazemos a mesma coisa, pela insistência. Deus muitas vezes pode nos dar coisas que não nos daria se não fôssemos teimosos. Eu queria que distinguíssemos as vãs repetições da persistência. Eu nunca entendi porque é que a Bíblia diz que temos que orar sem cessar. Por exemplo, a história da viúva e Deus transporta aquilo. Claro que ali Deus não é um juiz iníquo, mas a história da viúva parece que temos que ficar ali a pedir. Parece que Deus fica assim fazendo doce, não é? Como dizem aqui no Brasil. Vá, peça lá, vamos ver. Pede muito, aí pode ser que eu faça. Eu não entendia. Até ler Daniel 9 e Daniel 10. Em Daniel 9, Daniel começa a orar. Se você ler aquela oração, leva mais ou menos uns 15 minutos. E quando ele acaba a oração, está lá o anjo e diz assim: olha, quando começaste a orar, recebi a ordem e vim. Estou aqui. Uau! Mas em Daniel 10, ele ora 21 dias e jejua 21 dias. E o que é que lhe foi dito assim? Diz que: não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o príncipe da Pérsia. Então, às vezes precisamos insistir, porque há um grande conflito à nossa volta acontecendo, e a oração é a chave que dá uma procuração a Deus para agir, e precisa de ser. Mas há uma história que me ajudou a entender isto claramente, a história de Elias. O Espírito de Profecia diz que cada vez que Elias orava pela chuva, mandava o servo ver se já havia chuva. Não havia chuva, ele vinha e orava outra vez. Ele não estava a persistir com Deus apenas com vãs repetições. Vou orar outra vez, vou ver se convenço Deus. Diz que cada vez que ele vinha orar,
ele revisava a sua vida para ver se havia alguma coisa que não estivesse em consonância, para ver se havia algum obstáculo para receber a bênção, alguma parte que não estivesse em sintonia a mente dele com a mente de Cristo. E diz que até o ponto em que ele se sentia como nada e sentia que Cristo era tudo, aí veio a chuva. Sempre que uma bênção não vem, uma coisa que sabemos que é da vontade de Deus, devemos insistir, não teimando com Deus como uma criança teimosa que fica pedindo a Deus, mas revisando a nossa vida para ver o que está, onde o eu ainda está impedindo a bênção de chegar. Este é o espírito de Elias, este é o espírito de João Batista. É necessário que eu diminua e ele cresça. Eu tenho uma parábola que eu gosto muito, que é dos especialistas de pão. Houve um grande congresso, onde vieram especialistas de pão de todas as partes do mundo. E eram mesmo bons, uns para fazer pão, e outros, como os enólogos, aqueles que provam o vinho, provavam pão e conseguiam dizer tudo acerca do pão. Olha, este pão foi feito, amassado à mão, tem farinha integral, foi feito em forno a lenha. Toda a gente ficava maravilhada. Vinha outro, provava um bocadinho do pão. Este pão foi amassado na máquina, foi feito num forno industrial, a farinha é mista. Toda a gente ficava extraordinariamente abismada com isto. Como é que eles conseguem? E foi um sucesso o congresso. As pessoas receberam prémios pela capacidade de descobrir o vinho, foram homenageadas, foram considerados foram considerados grandes especialistas de pão, grandes. O congresso acabou, veio a senhora da limpeza com o filho e disseram: uau, tanto pão! Pegaram e comeram todo aquele pão. Foram os únicos que comeram o pão. Às vezes temos grandes teólogos especialistas na palavra, que só provam, testam, são especialistas em tudo o que é teoria da palavra, mas não se alimentam da palavra. Às vezes a pessoa mais simples, não estou dizendo que Deus não trabalha com os teólogos, certamente, mas Deus trabalha com humildade. A humildade é a chave. Para chegarmos à palavra de Deus, a palavra também precisa ser prescrutada com a chave. Eu queria deixar só umas dicas, porque o tempo vai muito avançado. Quando entramos no santuário temos a mesa dos pães, e aqui há uma mensagem muito importante. Esta ilustração até tem umas fatias de pão muito grandes, porque o pão judaico vocês já viram, não é? É uma coisinha, parece uma folha de papel quase, não é? Uma folha de cartão. Porquê é que está em duas pilhas? Porquê é que Deus não pôs só uma pilha de pão? Temos o pão aqui, depois lá dentro o pote com maná. Há uma mensagem, a mensagem de saúde. Deus é quem comanda tanto e nos nutre tanto física como espiritualmente. Temos 12 pães, um para cada mês, um para cada tribo. Alimenta a sua liderança, alimenta o povo durante todo o ano. Em duas pilhas, diário, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. E anual, 12 pães. Duas pilhas porque nós precisamos não só estudar a palavra, como meditar na palavra. As pessoas que só refletem na palavra, elas se tornam de esquerda. Amor, graça, tudo lindo. As pessoas que só estudam a palavra, elas se tornam de direita. Lei, justiça, doutrina. Já falámos sobre isso ontem, não é? As pessoas que só andam numa perna e as pessoas que só andam noutra. Nós precisamos meditar na palavra e estudar a palavra. Ao meditarmos na palavra, Deus nos fala, responde à nossa oração. Ao estudarmos a palavra, Deus nos ensina. As conversas de um pai com o filho são conversas às vezes informais, de reflexão sobre a vida. Outras vezes o filho aprende coisas que o pai lhe ensina. Como é que Deus responde? Esta é uma grande dúvida que muitas pessoas têm. Às vezes a gente faz uma oração, abre a Bíblia e tenta ver uma passagem. Se a passagem diz sim, então é porque Deus quer sim. Se a passagem diz não, então é porque Deus quer não. Isto é chutar a bola lá para cima e tentar ver onde é que ela cai. Às vezes nós fazemos uma oração
e ficamos à espera para ver oportunidades. O diabo também traz oportunidades, também abre e fecha portas. Muitas pessoas estão em igrejas erradas e pediram um sinal a Deus. E estão na igreja errada porque o diabo interferiu na situação. A primeira forma como Deus responde é através do silêncio. Jesus ia para o deserto, Elias foi para aquele lugar, naquela caverna, e o primeiro que ele encontrou foi o silêncio. E depois de todas aquelas manifestações, Deus se manifestou no silêncio. Quando há ruído, alguma interferência na comunicação, não podemos entender a voz de Deus. Algumas pessoas vão dizer que precisamos ouvir audivelmente a voz de Deus para saber a sua resposta. Mas vemos aqui que Deus se manifestou no silêncio. Ouvir pode ser um exemplo, mas há uma coisa que precisamos entender. Não precisamos de ter uma epifania ou epifânia, uma manifestação sobrenatural de Deus para comunicar com Deus. Algumas pessoas estão como alguém que está em casa e chega um delegado do presidente e diz assim: olha, eu queria convidá-lo para um lugar. Você? Não. Ou o presidente vem cá me convidar ou eu não aceito. Elas, ou Deus tem que se manifestar e vir falar com elas. Elas não aceitam quando a Bíblia diz: Deus, tendo muitas vezes e de muitas maneiras falado outrora como? Aos pais pelos profetas. Não falava diretamente. Moisés, quando foi ao monte, Deus quis falar ao povo e o povo disse o quê? Moisés, não é preciso isto. Fala lá com Deus e diz-nos o que Ele quer. Que arrogância querer ouvir a voz de Deus audivelmente. Que arrogância ter que obrigar Deus a falar e comunicar connosco uma coisa que nós não aguentamos, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sinais, eu queria dizer que sinais são para quem já tem um relacionamento com Deus, porque sinais podem ser enganosos. Eu posso às vezes, ao pedir um sinal, eu dou sempre este exemplo, não é? Se eu digo: Senhor, se chover eu caso com o João, se não chover eu caso com o Francisco. Aí Deus quer que eu case com o Manuel, vai fazer o quê? Enclausuramos Deus. O sinal não é... Muitas pessoas, quando não sabem como Deus responde, usam o sinal. Mas o sinal é para quem já sabe como Deus responde. Serve como confirmação da palavra. Providência e oportunidades são importantes, mas o diabo pode interferir e trazer providências e oportunidades. Quantas vezes vos aconteceu fazerem uma oração e pedirem ao Senhor para abrir portas e fechar portas e abrem-se 2 portas e você fica mais confuso ainda? Fecham-se 2 janelas e você fica mais confuso ainda? Repare, conselheiros de Deus é muito importante. Não é qualquer conselheiro, não é alguém que vai dar um conselho, vai lá, é isso aí, essa menina é linda. É alguém que está com Deus, em comunhão com Deus. Na multidão de conselheiros divinos está a sabedoria. Mas, inimigos, a forma como Deus fala literalmente, e muitas pessoas não acreditam nisto, é na sua palavra. Só que Deus não é um Deus imediatista. Pessoas que oram e abrem a Bíblia, não quer dizer que não haja um momento para isso numa emergência. Mas isto não é forma de comunicar, isto é um diálogo imediato. Pessoas que pedem sinais estão muitas vezes com preguiça do trabalho que dá, porque Deus não quer apenas dar respostas de sim e não, de urim e tumim. As respostas vêm de um conhecimento com Deus. A minha esposa uma vez foi lá e comprou uma Bíblia com interlinear. E o indivíduo que estava ali ao lado dela disse: ei, você vai gastar aí todo esse dinheiro para uma Bíblia interlinear, não era melhor você falar com o seu marido para ver se ele quer? A minha esposa olhou para ele e disse assim: meu amigo, eu sei o que o meu marido quer. E eu fiquei todo contente quando recebi a Bíblia interlinear. Isto não foi por sinais. Eu não chego a casa e digo: querida, você quer ir sair comigo hoje à noite? Ela me faz um sinal e eu tenho que descodificar se o sinal é sim ou se é não. Eu tenho que dialogar, ter um relacionamento de qualidade com a minha esposa. Muitas pessoas querem ter um sim ou não. Eu costumo dar o exemplo daquele filho que mora longe do pai, nunca aparece lá em casa. Aí um dia quer comprar um carro e sabe que o pai é um mecânico. Então vem lá: pai, olha, tem uma oportunidade ali, eu quero saber, compra esse carro ou não compra esse carro? Mas espera, filho, temos que ver como é que é o carro, como é que ele é. Não. Tem lá 2 modelos, um é azul, o outro é amarelo. Me fala, qual é o melhor, modelo azul ou amarelo? Mas qual é o carro? Não, pai, por favor, eu estou lá, quero uma resposta. Você nunca aparece lá em casa, nunca fala com ele. Agora quer resolver um problema e vai lá. Aí o pai, muito pressionado, diz: sim, vai, pega o azul. Aí você compra o azul, deu problema, vem lá. Pai, como é que foi? Você me falou azul, olha só o que é que deu. Filho, eu disse que não era um bom momento, você queria uma resposta, eu dei uma resposta.
nós aprendemos a entender a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali. Quando nós queremos pedir algo a Deus, olha, quando eu comecei a pedir a Deus se devia ir para os Estados Unidos, levou 4 meses orando só sobre o assunto, não é orando, chutando a bola lá para cima, orando e pesquisando. Como é que eu faço? Eu oro e peço a Deus uma resposta. Se eu estou buscando uma noiva, oro e peço a Deus, e não fico esperando assim a ver onde é que a bola cai. Tem milhares e milhares de páginas escritas sobre como escolher uma noiva. Eu oro e peço ao Senhor que me conduza a um texto. Se eu estou buscando um emprego, que exemplos tem de homens na Bíblia ou no Espírito de Profecia buscando emprego? Se eu estou buscando mudar de cidade, que exemplos tem de homens na Bíblia buscando, homens e mulheres, não é? Buscando mudar de cidade. Depois eu mudo 2 coisas, conceito e exemplo. Por exemplo, Ellen White escreve para um homem dando conselhos sobre a esposa. O exemplo é o senhor A e a esposa a senhora B, mas o conceito é o mesmo. A senhora A tem o mesmo problema que a minha esposa, o senhor B tem o mesmo problema que o meu marido. Então, eu ao ver isto, descarto o exemplo e pego o conceito. Leio um texto na Bíblia, leio outro texto na Bíblia, leio outro texto de Espírito de Profecia. Eu vou juntando a resposta. O bom da resposta assim não imediatista é que ao mesmo tempo que eu estudo sobre um tema, reflito sobre um tema, a minha mente vai captando outras coisas na pesquisa. E num dia seguinte eu quero orar sobre outro assunto, eu já me lembro da resposta, porque eu já li lá e lá e lá, quando eu fiz a pesquisa sobre este outro tema. E assim eu vou crescendo em conhecimento, em comunhão, e vou sabendo respostas, e passo a ser um conselheiro de Deus, porque eu passo tempo com o meu Pai. Não entro e saio com respostas imediatistas. A sociedade tem trabalhado pessoas imediatistas, que querem respostas imediatas. Querem sim, não, uri, tu, mim, agora. Deus não trabalha assim. As profecias não são coisas complicadas, mas não estão à superfície. Se você não estiver disposto a gastar tempo, a mergulhar, você nunca vai entender a Bíblia, nem o Espírito de Profecia, nem as profecias bíblicas. É assim que Deus fala. Ele fala literalmente pela palavra. Eu quero que vocês entendam a profundidade disto. Entendo quando Deus inspirou Moisés lá atrás. Deus tem consciência plena de todas as pessoas que vão ler aquele texto ao longo da história da humanidade e sabe exatamente que você vai pegar naquele texto naquele momento. Então ele inspira Moisés com o conceito que vai ter a resposta para você daí a 6.000 anos. É Deus. E ele responde. E depois ele, como inspirou Moisés para escrever, vai inspirar cada um de nós para entender, para buscar, vai nos conduzir. Uma das coisas que eu faço muitas vezes de manhã, eu oro ao Senhor no meu tempo de oração e depois eu vou buscar no Espírito de Profecia ou na Bíblia coisas que tenham a ver com aquilo que eu orei, com aquilo que eu estou precisando. Não apenas uma coisa a abrir aleatoriamente. Se eu estou a precisar de consagrar-me, que tal ler minha consagração hoje? Tenho que orar e deixar o Senhor conduzir. Se eu estou buscando uma resposta sobre um tema, não vou ler qualquer coisa na meditação. E eu quero concluir esta manhã com uma ilustração. A ilustração da comida artificial. Eu espero que todos me entendam claramente sobre o que eu vou dizer e peço ao Senhor que me ilumine com as palavras. Eu quero falar de um assunto sério que pode estar a afetar a vida de milhares e milhares de cristãos e milhares de adventistas. Há vários tipos de comida artificial. Temos comida plástica. A comida plástica parece exatamente como a real, mas não é real. Não dá nem para comer. Está tão artificial. Às vezes nós produzimos muitos conteúdos, muita coisa que não tem nada a ver com a origem da palavra, com a palavra original, mas que é comida plástica. A comida plástica é bonita, colorida, não tem defeitos como a fruta natural, mas não dá para comer. Muitas das coisas que nós utilizamos para a nossa nutrição são comida plástica. Às vezes utilizamos comida GMO, geneticamente manipulada, transgénica. O que é comida transgénica? São inimigos da palavra, pessoas que seguem as suas próprias ideias. Às vezes assistimos pregadores que estão pregando fora da palavra.
as suas teorias, a sua vaidade pessoal, o seu orgulho teológico. Às vezes são pessoas até com boas intenções, mas estão manipulando a palavra segundo a sua atitude. Muitas pessoas comem em segunda e terceira mão. Em vez de lerem Bíblia e Espírito e Profecia, que é a inspiração profética direta, leem o pastor tal, que é muito conhecido, o pastor tal, que é muito inteligente, o teólogo tal. Estão a comer em terceira mão e quarta mão. O nutriente vem melhor quando eu vou diretamente à fonte. Eu não uso para a minha meditação, senão como um complemento em casos de estudo, não uso normalmente a não ser Bíblia e Espírito e Profecia. Não uso sequer Tiago White, porque quem recebeu a inspiração profética foi Ellen White. Deus fala através dos profetas, Bíblia e Espírito e Profecia. Para meu estudo, para complemento, posso utilizar a mente de que Deus, claro, inspira muitas pessoas, mas existe uma diferença entre inspiração espiritual e inspiração profética. Eu como diretamente à fonte e eu tenho que ter cuidado, tudo tem que ser comparado com a fonte, para eu não estar a comer comida geneticamente manipulada. Outras pessoas comem fast food. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos que mostram como o hambúrguer de algumas das cadeias de fast food fica meses sem se deteriorar. Não é digerido. Elas estão com pressa para o trabalho, com pressa para o emprego, comem à pressa. É comida rápida, é comida técnica, é comida de pacote. É semelhante à comida plástica, mas é um plástico real. Não nutre nada. Essas pessoas não têm força espiritual, não se podem santificar, não avançam na palavra. São sermões empacotados. Hoje em dia as pessoas exigem que o sermão não passe de 20 minutos. Querem dizer ao pregador o que é que ele vai pregar. O que é que elas querem ouvir. Nós precisamos de comida nutritiva, nutrição sólida. A comida nutritiva tem um processo digestivo complexo. Não é só pôr na boca e engolir e já está tudo digerido. Tem que mastigar bem, engulo. Uma é digerida no estômago, outra ainda começa o seu processo na boca, outra é digerida nos intestinos. Depois de ser tudo digerido, tem que ser assimilado esses nutrientes, passar para as células. Precisamos de fazer isto com a palavra de Deus. Precisamos de ter tempo. O tempo e a humildade são duas chaves essenciais para crescermos espiritualmente. Então tenhamos cuidado com a nossa alimentação. O terceiro tripé da santificação é o testemunho. E eu juntei este tripé com a glorificação por causa da mensagem que temos que dar no último compartimento do santuário. Então nós vamos falar sobre isto, o exercício, como damos testemunho, como levamos a mensagem e como fazemos. Eu tentei resumir várias coisas de uma forma mais compacta. Certamente quero deixar um aviso. Muitos cristãos estão viciados em pregadores da verdade presente, mas não estão a ser nutridos, não se alimentam, não se humilham, não têm tempo. Só ouvir mensagens de verdade presente vai nos fazer apenas ter uma teoria da verdade presente. Nós precisamos ter uma prática do cristianismo, ter uma prática do verdadeiro evangelho. Um evangelho que afeta a nossa vida na prática, que tenha uma interação, que nos nutra. E só assim o nosso testemunho será real. Testemunhar não é apenas passar uma teoria para alguém. Fazer discípulos não é apenas passar 28 doutrinas a alguém. Exige muito mais do que isso. Eu queria que concluíssemos com uma oração. Vou convidar novamente a fazermos uma oração de voto ao Senhor. Uma oração de compromisso, de entrega ao Senhor, para que Ele nos santifique. Muitas das vezes a vitória não está a vir, porque nós não estamos empenhados, o nosso foco, a nossa energia está noutros tesouros, noutras coisas que são importantes para nós. E às vezes não sabemos como pedir, pedimos mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muitas vezes na nossa busca tentamos entender, muitas vezes tentamos ajeitar, ajudar-te,
tentamos criar as nossas regras e teorias. Ajuda-nos a abraçar o Evangelho real. O Evangelho puro e genuíno como está em Cristo Jesus. Ajuda-nos a deixar para trás todas as nossas filosofias, todas as nossas ideias, o nosso eu, e a ouvirmos diretamente a Tua voz através da Tua palavra, sem precisar de ser emocionalizados por manifestações sobrenaturais, mas pela humildade, pelo silêncio, pela comunhão, pela devoção, pela contrição, pela busca, pela priorização, pelo compromisso contigo, pela intimidade. Ajuda-nos a alcançar. Ajuda-nos a separar-nos. Recebe-nos e santifica-nos, Senhor. Eu quero pedir de forma prática neste momento uma bênção sobre as pessoas que estão aqui reunidas. Que Tu possas, Senhor, iluminar as nossas vidas para compreendermos como levar uma vida devocional saudável, equilibrada e nutritiva. Abençoa-nos dia após dia com a Tua misericórdia, graça e justificação. Dia após dia com um progresso consistente na santificação e com uma vitória que venha em nós, alcançada por Ti. Em nome de Jesus te pedimos.